Ansiedade. Um olhar bíblico e pastoral. Esse estudo é mais uma produção da Academia Teológica Gladiadores de Fé. Curta, compartilhe e se inscreva para receber outras mensagens de conhecimento e cura. A ansiedade tornou-se um dos maiores desafios emocionais da humanidade moderna. O avanço da tecnologia, a velocidade das informações, a instabilidade econômica, os conflitos sociais e as pressões individuais intensificaram sentimentos de medo, incerteza e insegurança. Embora a ansiedade seja um fenômeno humano universal, sua compreensão pode ser aprofundada quando analisada a partir da Escritura Sagrada e da psicologia pastoral, que integra fé, cuidado espiritual e acompanhamento terapêutico. Toda a Bíblia reconhece a fragilidade da mente humana e apresenta princípios que conduzem à confiança em Deus. A psicologia pastoral, por sua vez, busca compreender os estados emocionais sob a luz do Evangelho, acolhendo as dores do indivíduo e oferecendo caminhos de esperança. Este estudo busca analisar a ansiedade tanto como uma realidade psicológica, quanto como um desafio espiritual, mostrando como o cristão pode enfrentá-la com fé, sabedoria e práticas saudáveis. Ansiedade, definição e perspectiva geral. A ansiedade é um estado de apreensão diante de algo que ainda não aconteceu. Diferencia-se do medo, que normalmente está ligado a um perigo real e presente. Psicologicamente, a ansiedade envolve antecipação negativa, ativação do sistema nervoso e sensação de impotência diante do futuro. No grego do Novo Testamento, a palavra usada para ansiedade é merimnao, que significa preocupação excessiva, estar dividido ou estar sobrecarregado de cuidados. Essa ideia de divisão interior descreve bem o que ocorre no coração ansioso. A pessoa se sente partida entre confiança e insegurança, fé e dúvida, esperança e medo. A ansiedade não é apenas um problema moderno. A Bíblia mostra que os homens e mulheres de Deus também enfrentaram momentos de temor e agitação interior. O salmista declara: "Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu." Salmos 42, 5. Vejamos a ansiedade no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, encontramos exemplos claros de homens de fé que lutaram com preocupações. Elias, após a vitória no Monte Carmelo, fugiu para o deserto tomado de medo e desesperança, pedindo a morte. 1 Reis 19, 4. Davi, em muitos salmos, expôs seu coração ansioso diante da perseguição, do abandono e da solidão. O profeta Isaías transmitiu a promessa de Deus para tempos de tribulação. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, 3. Essa passagem mostra que a confiança no Senhor é o antídoto divino para a inquietação. A paz é resultado de uma mente direcionada para Deus e não para os cenários incertos. A lei mosaica e os salmos já ensinavam práticas de cuidado espiritual, como a oração, o descanso sabático, os cânticos e a meditação. Esses elementos ajudavam o povo a lidar com preocupações e lembravam que o Senhor cuidava de todas as necessidades. Encontramos a ansiedade também no Novo Testamento. Jesus falou diretamente sobre ansiedade em seu Sermão do Monte. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Mateus 6, 25. Cristo não apenas aconselhou, mas apontou para a providência divina como resposta à insegurança. O apóstolo Paulo também tratou desse tema ao escrever aos Filipenses: "Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Essa passagem apresenta 3 dimensões importantes sobre a ansiedade: rendição, entregar a Deus as preocupações; oração, cultivar diálogo constante com o Senhor; gratidão, reconhecer bênçãos já recebidas. Pedro também escreveu: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Essa verdade ensina que o cristão não precisa carregar sozinho o fardo da preocupação, mas pode transferi-lo ao Senhor. A natureza espiritual da ansiedade. Sob a ótica bíblica, a ansiedade está ligada à confiança. Quando a alma se afasta da certeza do cuidado divino, abre espaço para a angústia. Não significa que a ansiedade seja, em si, pecado, mas ela revela um coração em conflito entre fé e dúvida. Jesus demonstrou no Getsêmani profunda angústia e, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Lucas 22:44. O Filho de Deus experimentou angústia, mas entregou sua vontade ao Pai. Isso mostra que sentir ansiedade não anula a espiritualidade, mas oferece a oportunidade de confiar mais profundamente em Deus. Assim, a ansiedade deve ser compreendida como um sinal de alerta da alma, indicando que é hora de buscar apoio, renovar a fé e descansar nas promessas eternas. A psicologia pastoral e a ansiedade. A psicologia pastoral une princípios bíblicos e conhecimentos psicológicos para cuidar do ser humano integralmente, corpo, alma e espírito. Ela entende que a ansiedade não deve ser ignorada ou minimizada, mas acolhida com escuta, empatia e orientação espiritual. O papel do pastor, conselheiro ou líder cristão é ajudar a pessoa a identificar as raízes da ansiedade. Muitas vezes, preocupações são alimentadas por traumas, culpas, pressões sociais ou feridas não tratadas. A psicologia pastoral conduz o cristão a compreender que Cristo é refúgio, mas também ensina estratégias práticas para lidar com as tensões diárias. O aconselhamento pastoral ajuda a reinterpretar experiências sob a luz do Evangelho, estabelecer práticas de oração e meditação, desenvolver uma visão equilibrada da vida, valorizar o cuidado com o corpo e com a saúde emocional. Agora vamos ver a dimensão comunitária da ansiedade. Outro aspecto relevante é o papel da comunidade de fé. A igreja, quando saudável, funciona como ambiente terapêutico. O apóstolo Paulo instrui: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Compartilhar preocupações reduz o peso da ansiedade, pois ninguém foi chamado para enfrentar a vida sozinho. A comunhão, a oração coletiva, o louvor comunitário e o serviço mútuo fortalecem a esperança e alimentam a fé. Um ambiente cristão acolhedor pode ser decisivo para quem luta contra preocupações constantes. Sinais e consequências da ansiedade. A ansiedade, quando não tratada, gera efeitos espirituais, psicológicos e físicos. Espirituais: dificuldade em orar, enfraquecimento da fé, distanciamento da comunidade. Psicológicos: insônia, agitação, pensamentos repetitivos, crises de pânico. Físicos: fadiga, taquicardia, dores musculares, queda de imunidade. Essas manifestações mostram que a ansiedade não deve ser negligenciada. A sabedoria bíblica e a psicologia pastoral apontam para a necessidade de equilíbrio entre espiritualidade e cuidado integral, enfrentando a ansiedade pela fé. A fé não elimina automaticamente a ansiedade, mas transforma a maneira como o cristão a enfrenta. Ao confiar em Deus, o coração aprende a descansar, mesmo em meio a incertezas. Versículos como: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. E: deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. João
14:27. Renovam a esperança. A fé fortalece a mente para não sucumbir ao desespero. A psicologia pastoral reforça que orar, ler a palavra, cantar louvores e manter contato com irmãos são recursos que alimentam a resiliência espiritual. Estratégias pastorais e práticas bíblicas. Entre as estratégias pastorais para lidar com a ansiedade, destacam-se: oração de entrega, confissão de medos, meditação em promessas, gratidão diária, exercício de respiração e descanso, serviço ao próximo como forma de tirar o foco de si mesmo. Essas práticas não substituem tratamentos médicos quando necessários, mas complementam a jornada de cura emocional. Por último, devemos entender a ansiedade no ponto de esperança escatológica. Por fim, a esperança escatológica é um dos maiores recursos bíblicos contra a ansiedade. O cristão sabe que a vida presente é transitória e que Cristo voltará para restaurar todas as coisas. Essa expectativa muda a perspectiva diante das tribulações. Paulo escreveu: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4:17. Quando o coração olha para a eternidade, aprende a relativizar os problemas temporais. Portanto, podemos concluir esse estudo dizendo: a ansiedade é uma realidade humana, mas não precisa dominar a vida do cristão. A Bíblia oferece fundamentos sólidos para enfrentar a preocupação, e a psicologia pastoral fornece instrumentos práticos de cuidado integral. Através da oração, da confiança em Deus, do apoio comunitário e da esperança em Cristo, é possível viver com paz, mesmo em meio a cenários incertos. Deus abençoe poderosamente a sua vida.